Imagine perder o grande amor da sua vida, passar anos preso a uma dor que ninguém consegue entender, viver cada dia como uma sombra do que já foi. Agora, imagine olhar para o rosto de uma estranha e ver, ali, diante de você, a pessoa que você acreditava estar morta. Foi exatamente isso que aconteceu com Léo. Ele estava acostumado ao vazio. Desde que perdeu Clara, sua esposa, nada mais fazia sentido. O restaurante que antes era um sonho se tornou um mausoléu de memórias. O tempo passou, mas o luto permaneceu. Até que, em uma noite qualquer, uma nova funcionária cruzou as portas do La Belle Étoile. O coração de Léo parou. Ela não era apenas parecida com Clara. Ela era Clara. Ou será que era apenas sua mente pregando peças? O que começou como um encontro casual rapidamente se tornou uma obsessão, um enigma impossível de ignorar. Isabela, a nova garçonete, não se lembrava de nada sobre ele. Mas os gestos, os olhares, até mesmo uma cicatriz no pulso, tudo nela gritava uma verdade impossível. Agora, Léo precisa descobrir. Ele está diante de uma coincidência cruel ou de um milagre que desafia a lógica? Isabela, o que acontecerá quando as memórias começarem a voltar? Prepare-se para uma história que desafia o destino, onde o amor e o passado colidem de uma maneira que ninguém poderia prever, porque algumas almas nunca se perdem de verdade, e algumas histórias de amor nunca terminam. As luzes do La Belle Étoile brilhavam suavemente contra a neve acumulada na calçada. O frio do inverno nova-iorquino era cortante, mas lá dentro o restaurante exalava calor e sofisticação. O tilintar dos talheres, o murmúrio das conversas elegantes e o aroma de pratos finamente preparados se misturavam em uma atmosfera acolhedora. Léo estava sentado em uma mesa afastada, o olhar perdido na taça de vinho à sua frente. Há 3 anos, esse restaurante era seu refúgio, sua casa, seu mundo, mas agora era apenas um lembrete constante do que perdeu. Ele mal participava das operações diárias, deixando que seus gerentes cuidassem de tudo. Sua única função parecia ser existir ali, preso entre as paredes onde ainda ecoavam as lembranças de uma mulher que nunca voltaria. A verdade é que para ele nada mais tinha gosto, nem mesmo o próprio restaurante que um dia fora sua maior paixão. Ele apenas mantinha o local funcionando, talvez por teimosia, talvez porque ainda não soubesse como se despedir de tudo que um dia compartilhou com Clara. O ambiente requintado, a música suave, os pratos elaborados, tudo ali lhe parecia sem vida. Mas, naquela noite, algo diferente estava prestes a acontecer, algo que o faria despertar do estado de dormência em que vivia. Senhor, a voz do gerente André o trouxe de volta. Quero apresentá-lo à nova funcionária. Léo ergueu os olhos com desinteresse. Ele não se preocupava com novas contratações. Esse tipo de detalhe era irrelevante para ele. Ainda assim, por mera formalidade, assentiu. Isabela, venha cá, por favor. Ela apareceu entre as mesas, caminhando com leveza. O vestido preto simples, o avental impecavelmente amarrado na cintura e os cabelos presos de forma prática. Seu rosto estava levemente corado pelo esforço do trabalho e pelo calor da cozinha. Mas não foi nada disso que prendeu Léo. Foi algo muito mais profundo. O tempo pareceu se dobrar sobre si mesmo. Um soco invisível atingiu seu peito, roubando-lhe o fôlego. Seus olhos ficaram vidrados, e por um segundo ele teve certeza de que o destino havia enlouquecido. Era impossível, mas ela estava ali. Ela. Léo segurou a borda da mesa, os nós dos dedos esbranquiçando. Isabela parou diante dele e sorriu timidamente, sem perceber a tempestade interna que havia desencadeado. Boa noite, senhor. É um prazer trabalhar aqui. A voz. O timbre suave, a entonação exata. Léo não respondeu. O restaurante sumiu ao redor dele. Tudo o que restava era o rosto dela,
Seu coração batia tão alto que tinha certeza de que André e Isabela podiam ouvi-lo. Ela percebeu seu olhar intenso e franziu a testa, incomodada. Mexeu as mãos nervosamente, desviando o olhar. Eu espero poder atender às expectativas, disse ela, tentando manter a compostura. André, sem perceber a tensão no ar, sorriu satisfeito. Tenho certeza de que fará um ótimo trabalho, Isabela. Bem, senhor, se precisar de algo, estarei no escritório. Ele se afastou, deixando apenas os dois ali, um encarando o outro. Isabela pigarreou, desconfortável. Posso pegar algo para o senhor? Léo queria falar, queria perguntar algo, qualquer coisa, mas sua mente estava um caos. A semelhança não era apenas uma ilusão. Cada traço, cada expressão. O jeito como ela segurava o bloco de pedidos, como mexia no cabelo ao sentir-se desconfortável. Tudo nela gritava uma verdade impossível. Mas Clara estava morta. Ele piscou rapidamente, quebrando o transe. Precisava se recompor. Precisava agir como um homem racional. Água, disse ele por fim. Sua voz soou rouca. Isabela assentiu rapidamente e se afastou. Léo a observou ir até o bar e pegar um copo de água. Sentiu um arrepio na espinha. Uma coisa era certa. Aquela mulher não era uma estranha. Ele só precisava descobrir por quê. Enquanto ela caminhava de volta segurando o copo de água, Léo se esforçava para manter a expressão neutra. Não queria assustá-la. No entanto, sua mente trabalhava febrilmente. Poderia ser apenas coincidência? Poderia ser apenas uma semelhança física que seu cérebro, ainda embriagado pela saudade, estava transformando em algo maior do que realmente era? Ele queria acreditar nisso. Precisava acreditar. Mas então, quando Isabela estendeu o copo para ele, sua mão tremeu levemente, o suficiente para que uma gota da água escorresse pela lateral do vidro. E Léo viu. Na pele clara do pulso dela, uma cicatriz fina, discreta, mas visível o bastante. Exatamente no mesmo lugar onde Clara tinha uma. Seu peito se apertou. O copo permaneceu entre os dois por alguns segundos, até que ele finalmente o pegou, bebendo um gole enquanto tentava manter a compostura. Isabela não parecia perceber a reação dele. Mas algo na forma como ela olhava ao redor, analisando cada detalhe do restaurante, fazia Léo ter certeza de uma coisa. Ela não era apenas uma funcionária qualquer. Ela não era uma coincidência. Léo não conseguia parar de olhar. Sentado em sua mesa, observava Isabela atender os clientes com naturalidade. O ambiente requintado do La Belle Étoile exigia um atendimento impecável, e ela parecia se encaixar perfeitamente na atmosfera do restaurante. Seu jeito discreto, mas eficiente, mostrava que tinha experiência, mas não era isso que o intrigava. Havia algo nela além da semelhança perturbadora com Clara, algo que ia além do rosto, do tom de voz, ou da maneira como ajeitava os fios soltos do cabelo atrás da orelha. Era o jeito como ela olhava ao redor. Como se aquele lugar não fosse totalmente estranho para ela. De vez em quando, enquanto caminhava entre as mesas, Isabela parava por alguns segundos e franzia a testa. Passava os dedos pela borda de uma cadeira de madeira escura, como se sentisse algo familiar. Às vezes, parecia perdida em pensamentos, mas logo se recompunha e voltava ao trabalho. Léo apertou os dedos ao redor do copo de vinho, observando-a se afastar em direção à cozinha. Ele não estava imaginando coisas. Sua mente podia estar distorcendo a realidade por causa da dor da perda, mas aquela sensação inquietante não era um devaneio. Ele sabia reconhecer uma conexão quando sentia uma. E algo dentro dele dizia que Isabela não era uma estranha. Isabela apoiou as mãos no balcão e respirou fundo. Seu coração estava acelerado, e ela não sabia dizer o motivo. Talvez fosse o nervosismo do primeiro dia. Ou talvez... Ela mordeu o lábio inferior. O olhar do chefe ainda queimava em sua pele. Ele não a tratara com frieza, mas havia algo estranho no modo como a encarava. Como se a estivesse estudando, tentando encontrar algo nela que fizesse sentido.
Ela desviou o olhar para o salão do restaurante, onde os clientes saboreavam seus pratos caros, envoltos na luz dourada dos lustres. Tudo ali parecia luxuoso e elegante, mas, de alguma forma, não era completamente desconhecido. Por que sentia essa estranha sensação de déjà-vu? Era como se já tivesse estado ali antes, como se seus pés já tivessem pisado naquele chão, como se sua pele já tivesse sentido o toque da madeira do balcão. Ela fechou os olhos por um momento, tentando afastar a sensação. Talvez fosse o cansaço. Desde que chegou a Nova York, vinha trabalhando sem descanso para se estabilizar. Não podia se deixar levar por paranoias. "Está tudo bem?" perguntou um dos garçons, passando ao seu lado. Ela forçou um sorriso e assentiu. "Sim, só estou pegando o ritmo." Ele sorriu, sem perceber seu desconforto, e voltou ao trabalho. Léo não conseguia se concentrar em mais nada. Mesmo depois de tentar afastar os pensamentos, a imagem de Isabela continuava fixa em sua mente. Aquela cicatriz no pulso. Ele se lembrava exatamente de como Clara havia conseguido. Um pequeno acidente doméstico, quando tentava cortar uma fatia de pão. Fora algo tão banal, mas a marca ficou ali para sempre. E agora, Isabela tinha a mesma cicatriz. Ele passou a mão pelos cabelos frustrado. Não fazia sentido. Clara estava morta. Ele enterrara o amor da sua vida 3 anos atrás. Lembrava-se do funeral, do peso do caixão, das condolências vazias. Ele viu com os próprios olhos os destroços do carro no qual ela se acidentara. Então, como era possível? Ele olhou para Isabela novamente, agora servindo uma mesa ao fundo do restaurante. Ela se virou rapidamente e, por um instante, seus olhares se cruzaram. Léo viu a hesitação em seus olhos. Algo brilhou ali. Uma inquietação, uma dúvida que ela tentou esconder. Ela sentia. Talvez não da mesma forma que ele, mas algo dentro dela também parecia perturbado. E Léo precisava descobrir o motivo. Quando o turno de Isabela terminou, ela se despediu dos colegas e caminhou até o vestiário para pegar seu casaco. O dia fora longo, mas algo dentro dela a impedia de relaxar. O silêncio do corredor que levava à saída do restaurante parecia pesado. E então, quando ela virou a esquina para sair, encontrou Léo. Ele estava parado ali, perto da porta, com as mãos nos bolsos do terno bem cortado. O ar entre os dois ficou carregado por um momento. "Gostou do seu primeiro dia?" A voz dele era baixa, mas firme. Ela assentiu. "Sim, é um restaurante incrível." Léo a analisou por um instante antes de dar um passo à frente. "Você já esteve aqui antes?" A pergunta a pegou de surpresa. Ela piscou algumas vezes, confusa. "Não. Por quê?" Ele hesitou. Não queria parecer louco. "Você parece familiar." Isabela forçou um sorriso, tentando mascarar o incômodo. "Acho que tenho um rosto comum." Léo sabia que não era isso, mas por ora deixou passar. "Se precisar de algo, fale comigo." Ela assentiu e saiu, sentindo o olhar dele em suas costas. Do lado de fora, o vento gelado cortou sua pele. Ela puxou o casaco contra o corpo e caminhou pela calçada, tentando ignorar o aperto inexplicável em seu peito. Dentro do restaurante, Léo ainda estava parado no mesmo lugar, observando-a se afastar pela neve. Ele sentia. Aquilo não era um engano. A mulher que ele acreditava ter perdido há 3 anos, talvez nunca tivesse partido. E ele estava prestes a descobrir por quê. Léo não conseguiu dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, a imagem de Isabela voltava com força total. Ele tentava racionalizar, encontrar uma explicação lógica para tudo aquilo, mas era inútil. A cicatriz no pulso dela, o olhar inquieto, a sensação de familiaridade que ia além da aparência física. Clara estava morta. Ele viu os destroços do acidente, acompanhou as buscas pelo corpo, passou pelo funeral. E, no entanto, Isabela estava ali. O relógio marcava 3 da manhã quando ele finalmente desistiu de tentar dormir. Levantou-se da cama e caminhou até o escritório.
O ambiente era escuro e silencioso. Apenas a luz fraca de um abajur iluminava a sala. Com um suspiro pesado, abriu a gaveta inferior da escrivaninha e retirou um caderno de capa dura. O antigo diário de Clara. Ele não o abria há anos. Desde a morte dela, não teve coragem de revisitar aquelas páginas, mas agora algo o impulsionava a fazê-lo. Talvez houvesse algo ali, algum detalhe que ele tivesse ignorado. Passou os dedos sobre a capa e, por fim, abriu na primeira página. A caligrafia de Clara era delicada, elegante. Hoje, Léo me levou para conhecer o restaurante. Ele parecia tão animado, tão cheio de planos. Eu nunca o vi tão apaixonado por algo além de nós dois. Léo sorriu com tristeza. Ele se lembrava daquele dia. O La Belle Étoile era o sonho dele, e Clara sempre o incentivou. Virou mais algumas páginas. Pequenos relatos do cotidiano, declarações de amor, preocupações e sonhos. Então algo chamou sua atenção. Um registro feito algumas semanas antes do acidente. Sinto que há algo dentro de mim mudando. Algumas lembranças vêm e vão. Às vezes tenho sonhos que parecem memórias de outra vida. Sei que parece loucura, mas há momentos em que não me reconheço no espelho. Léo franziu a testa. Virou a página. Hoje, quando olhei para o reflexo na vitrine do restaurante, senti que aquela não era eu. Por um segundo, vi outra pessoa ali. Não sei como explicar. Estou assustada. Seu coração acelerou. Ele nunca soube disso. Clara nunca mencionou nada. Fechou o diário e esfregou o rosto com as mãos. O que diabos estava acontecendo? Isabela chegou cedo ao restaurante naquela manhã. Apesar de ter dormido pouco, sentia-se inquieta, como se algo dentro dela estivesse tentando despertar. Ela entrou no salão principal e parou por um momento, observando cada detalhe. As mesas impecáveis, os lustres luxuosos, o balcão de madeira escura. Algo dentro dela se agitou. Respirou fundo e caminhou até o bar. Passou a mão pelo tampo de mármore frio e fechou os olhos. E então, como um choque elétrico percorrendo sua espinha, um lampejo de memória veio à tona. Uma risada suave. O som de um copo sendo colocado sobre a superfície. Um toque quente sobre sua mão. Ela abriu os olhos bruscamente, o coração disparado. O que foi isso? Estava delirando? Ou lembrando? Isabela. Ela se virou rapidamente e encontrou Léo parado ali, observando-a com atenção. Bom dia, disse ela, tentando disfarçar o nervosismo. Ele deu alguns passos à frente, o olhar intenso. Você está bem? Ela assentiu. Sim, só estava admirando o restaurante. É realmente lindo. Léo manteve o olhar fixo nela por um momento antes de responder. Sim, é. O silêncio entre os dois era carregado. Venha comigo, disse ele por fim. Ela hesitou, mas seguiu seus passos. Léo a levou até o escritório e fechou a porta atrás deles. Quero saber mais sobre você, ele disse, sem rodeios. Ela franziu a testa. O que quer saber? Seu passado, sua história. Isabela se mexeu desconfortavelmente. Não há muito o que contar. Morei em várias cidades. Sempre trabalhei em restaurantes e cafés. Não tenho família, pelo menos não que eu me lembre. Léo estreitou os olhos. O que quer dizer com não que eu me lembre? Ela suspirou. Sofri um acidente há 3 anos. Fiquei algum tempo em um hospital e quando acordei não me lembrava de muita coisa. O mundo de Léo girou. 3 anos. O mesmo tempo desde que Clara morreu. O que aconteceu no seu acidente? Sua voz saiu mais tensa do que pretendia. Não sei, me encontraram ferida em uma estrada fora da cidade. Não havia documentos comigo. Só sei que sobrevivi e recomecei do zero. O ar pareceu desaparecer do escritório. Léo sentiu o impacto daquela revelação, como um soco no estômago. Ela não se lembrava do próprio passado, e havia aparecido exatamente quando Clara morreu. Enquanto Isabela voltava ao salão do restaurante, sentia um peso no peito. Por que contar aquilo para Léo a deixara tão nervosa?
Talvez porque, no fundo, tivesse medo do que ele pudesse descobrir. Ou, pior ainda, do que ela mesma poderia lembrar. Léo sentia como se estivesse preso em um labirinto sem saída. As palavras de Isabela ecoavam em sua mente como um sino distante, reverberando no silêncio de sua consciência. Sofri um acidente há 3 anos. Não me lembrava de muita coisa. 3 anos. O mesmo período desde que Clara morreu. O mesmo tempo desde que ele perdeu tudo. Coincidência? Não. Léo nunca acreditou em coincidências. Algo dentro dele gritava que havia mais nessa história, algo enterrado sob o véu da memória fragmentada de Isabela. Mas como ele poderia provar? Isabela tentou se concentrar no trabalho, mas a inquietação em seu peito crescia a cada minuto. Desde que saiu do escritório de Léo, uma sensação incômoda se instalou nela, como se estivesse prestes a descobrir algo que não deveria. Como se houvesse um segredo escondido dentro dela, esperando para ser revelado. Ela sentia os olhos dele sobre si. A cada vez que passava perto de sua mesa, sentia o olhar atento, analítico, penetrante. Ele estava tentando decifrá-la. E, no fundo, ela estava tentando se decifrar também. Por que esse restaurante parecia tão familiar? Por que a presença de Léo despertava algo que ela não conseguia explicar? Respirou fundo, tentando afastar os pensamentos. Mas então, sem querer, derrubou uma bandeja. O barulho dos pratos quebrando ecoou pelo salão, atraindo olhares curiosos e um suspiro frustrado do gerente. Isabela fechou os olhos por um instante, sentindo a onda de constrangimento crescer dentro dela. Isabela! André, o gerente, veio até ela apressado. Está tudo bem? Sim, me desculpe. Eu me distraí. Ela abaixou-se para recolher os cacos, mas antes que pudesse tocar neles, uma mão firme segurou seu pulso. Ela olhou para cima e encontrou os olhos intensos de Léo. Por um momento, tudo pareceu silenciar ao redor. Ele a encarava com algo além de preocupação. Era como se estivesse tentando enxergar algo que estava ali o tempo todo, mas que ele nunca havia notado. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Deixe que outra pessoa limpe isso, ele disse, sua voz baixa, mas autoritária. Isabela hesitou por um momento, mas assentiu. Léo manteve o olhar sobre ela por mais um instante antes de se afastar, e Isabela teve que lutar contra a sensação de que ele sabia algo que ela ainda não sabia. Léo não conseguia ignorar mais. Ele precisava de respostas. Naquela mesma noite, depois que o restaurante fechou, pegou o telefone e discou o número de um velho conhecido. Preciso que encontre informações sobre alguém para mim. Do outro lado da linha, a voz experiente de um investigador particular soou com um leve tom de curiosidade. Nome. Léo hesitou por um segundo. Isabela. Eu não sei seu sobrenome, mas sei que sofreu um acidente há 3 anos e não se lembra de muita coisa. Isso já é um começo. Dê-me alguns dias. Léo desligou, sentindo um peso assentar sobre seus ombros. Se Isabela era quem ele suspeitava, então tudo o que ele acreditava sobre a morte de Clara estava prestes a mudar. Na manhã seguinte, Isabela chegou ao restaurante um pouco mais cedo do que o habitual. Havia algo dentro dela que a empurrava para aquele lugar. Como se as respostas estivessem ali. Como se algo que ela havia esquecido quisesse ser lembrado. Antes que os outros funcionários chegassem, caminhou lentamente pelo salão silencioso. Passou os dedos sobre a madeira escura das mesas, sentindo um arrepio na pele. Seus pés a levaram até o balcão do bar. Ela parou, olhou ao redor, absorvendo os detalhes. E então, quase sem perceber, passou os dedos pelo tampo de mármore e fechou os olhos. Um vislumbre, uma cena. Um copo de vinho sendo colocado ali. Uma risada suave. Uma voz chamando seu nome. O coração dela disparou. Ela recuou um passo, o peito subindo e descendo rapidamente. O que foi isso? Era um devaneio ou uma lembrança? O som de passos ecoou pelo restaurante e ela virou-se abruptamente.
Léo estava ali, parado perto da entrada, observando-a. A tensão no ar era palpável. Você sente isso, não sente? Ele perguntou, caminhando lentamente até ela. O quê? Sua voz saiu mais trêmula do que pretendia. Esse lugar, esse restaurante, esse momento. Ele parou a poucos centímetros dela. Isso tudo parece familiar para você, não é? Ela engoliu em seco. Eu não sei. Léo manteve o olhar sobre ela, avaliando cada nuance de sua expressão. Você já esteve aqui antes. Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação. Isabela sentiu a pele arrepiar. Ela queria negar, queria dizer que era apenas coincidência. Mas, no fundo, algo dentro dela começava a despertar. E a verdade estava cada vez mais próxima. Léo não conseguia mais negar. A cada dia que passava, os sinais ficavam mais evidentes. Isabela não era apenas uma coincidência estranha, uma mulher que lembrava vagamente sua falecida esposa. Não, era algo muito mais profundo. Ela estava ligada a Clara de alguma forma, e ele precisava descobrir como. O telefone tocou no meio da tarde. Léo atendeu rapidamente, reconhecendo a voz do investigador do outro lado da linha. Consegui algumas informações sobre Isabela, disse ele. O coração de Léo acelerou. O que descobriu? Ela foi encontrada em uma estrada fora da cidade há 3 anos, ferida e sem documentos. Passou meses no hospital antes de ser transferida para uma clínica de reabilitação. Não havia registro de parentes, nem de onde veio antes disso. Léo apertou o telefone contra o ouvido. E quanto ao acidente? O investigador fez uma pausa antes de continuar. Não há muitos detalhes, mas o local onde ela foi encontrada foi perto da mesma estrada onde sua esposa sofreu o acidente. O sangue de Léo gelou. O mesmo local, o mesmo período, o mesmo esquecimento. Era impossível ignorar aquilo. Encontre mais. Quero saber tudo. Ele desligou, sentindo o peso da descoberta esmagá-lo. Se Isabela era quem ele suspeitava, então tudo o que ele acreditava sobre a morte de Clara estava errado. Isabela tentava ignorar a tensão crescente entre ela e Léo, mas estava ficando difícil. Desde aquela conversa estranha na noite anterior, ela percebia que ele a olhava de um jeito diferente, como se estivesse tentando encaixar peças de um quebra-cabeça que nem ela mesma sabia existir. E para piorar, os flashes de memória estavam se tornando mais frequentes. Naquela manhã, quando passou pelo corredor que levava ao escritório, sentiu uma sensação estranha, como se já tivesse caminhado por ali antes, como se cada detalhe daquele lugar fosse parte de algo que estava enterrado dentro dela. Ela parou por um momento e fechou os olhos. Um novo fragmento de memória surgiu. Uma mão segurando a dela, um riso suave, o cheiro de vinho e lavanda. Seu coração disparou. Ela abriu os olhos, respirando fundo. O que estava acontecendo com ela? Léo não conseguiu esperar. Precisava falar com Isabela. Ele a encontrou no bar, organizando os copos. Preciso conversar com você, disse ele, sério. Isabela ergueu os olhos e percebeu a intensidade no olhar dele. Sobre o quê? Léo hesitou por um momento antes de responder. Sobre o seu passado. Ela sentiu um arrepio. Já disse que não me lembro de muita coisa, mas está começando a lembrar, não está? O silêncio entre os dois foi pesado. Isabela desviou o olhar, incerta. Eu não sei. Tenho tido alguns flashes, mas... Isabela, Léo interrompeu. O lugar onde você foi encontrada, o hospital onde você ficou, tudo isso está ligado ao acidente que matou minha esposa. Os olhos dela se arregalaram. O quê? O mesmo local, o mesmo período. Ela sentiu um nó no estômago. Isso não faz sentido. Léo se aproximou um pouco mais. Você sente que já esteve aqui antes. Eu vejo isso nos seus olhos. Ela não conseguia responder, porque no fundo sabia que ele estava certo. E a verdade estava prestes a emergir.
Léo sentia que estava à beira de algo grande, algo que poderia mudar tudo o que ele acreditava sobre a morte de Clara. Mas Isabela ainda não estava pronta para aceitar. Ele via isso nos olhos dela, no jeito que sua expressão oscilava entre a negação e a dúvida. Mas não importava o quanto ela tentasse fugir. A verdade já estava se revelando. Naquela noite, Isabela saiu mais cedo do restaurante. O ar frio da cidade pareceu ajudá-la a respirar melhor, mas a sensação de inquietação não desaparecia. Ela caminhou sem rumo por alguns minutos, tentando organizar os pensamentos. Léo estava certo? Ela realmente já estivera naquele restaurante antes? Essas memórias fragmentadas que vinham à tona eram reais? Ou apenas produtos de uma mente cansada e influenciada pelas palavras dele? A neve começou a cair devagar, acumulando-se no chão. Ela parou em frente a uma vitrine de loja e olhou seu reflexo. Se analisou com atenção, buscando algo que parecesse diferente. Mas tudo o que via era seu próprio rosto. E então, de repente, outra memória veio. Uma lembrança tão nítida que a fez se agarrar ao batente da loja para não perder o equilíbrio. O restaurante. Uma taça de vinho em sua mão. O olhar de um homem do outro lado da mesa. A voz dele chamando seu nome. Clara. O impacto da lembrança foi como um choque elétrico atravessando seu corpo. Ela se virou bruscamente e começou a caminhar de volta para o restaurante, o coração disparado. Ela precisava de respostas. Agora. Léo estava no escritório quando ouviu batidas apressadas na porta. Antes que pudesse responder, Isabela entrou. Os olhos dela estavam arregalados, a respiração curta. Eu me lembrei de algo, ela disse ofegante. Léo se levantou rapidamente. O quê? Ela hesitou por um momento, ainda processando. Não sei exatamente o que foi, mas eu estava no restaurante, segurando uma taça de vinho. E alguém me chamou de Clara. O ar sumiu dos pulmões de Léo. Ele deu um passo à frente, a mente fervilhando. Tem certeza? Ela assentiu lentamente. Sim. Léo sentiu o peito apertar. Era isso. A confirmação que ele precisava. Ele olhou bem nos olhos dela e disse sem hesitar. Isabela, você é Clara. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Isabela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela apenas ficou ali, encarando-o, enquanto tudo dentro dela parecia desmoronar. A mente de Isabela girava. Ela queria negar. Queria dizer que era impossível. Mas então, por que aquelas memórias estavam voltando? Por que aquele nome parecia tão certo? Ela cambaleou para trás, levando uma mão à testa. Não, isso não pode... Léo se aproximou, sua voz firme, mas gentil. Você sobreviveu ao acidente, Isabela, mas perdeu sua memória. Ela balançou a cabeça confusa. Isso não faz sentido. Faz. E no fundo, você sabe disso. As palavras dele a atingiram como um golpe, e pela primeira vez, ela começou a aceitar a verdade. O silêncio que pairava entre eles era quase palpável. Isabela sentia o peso das palavras de Léo afundando em sua mente, mexendo com tudo o que ela acreditava ser verdade. Ela era Clara. A ideia parecia absurda, inaceitável, e ao mesmo tempo, por que seu coração batia tão rápido? Por que aquele nome ecoava dentro dela como uma lembrança esquecida há muito tempo? Ela precisava de ar. Sem dizer nada, virou-se e saiu apressada do escritório, deixando Léo para trás. A noite estava fria quando Isabela saiu do restaurante. O vento cortante fez sua pele arrepiar, mas ela mal sentia o frio. Sua mente estava em turbilhão. As memórias vinham em fragmentos, pequenos flashes como fotos borradas, um sorriso, um jantar à luz de velas, o som de uma risada e o olhar de Léo. Sempre ele. Ela cambaleou para um banco na calçada e se sentou, respirando fundo. Se isso era verdade, se ela realmente era Clara, então tudo o que ela conhecia sobre si mesma era uma mentira.
Ela não era apenas Isabela, uma mulher sem passado, sem história. Ela tinha uma vida antes do acidente. Ela tinha um amor. E esse amor estava a poucos metros de distância, esperando que ela lembrasse dele. Léo não a seguiu. Sabia que Isabela precisava de tempo, mas dentro dele tudo parecia prestes a explodir. Ele passou anos acreditando que havia perdido Clara, e agora ela estava ali, viva, mas sem lembrar dele. Era uma crueldade do destino, e ao mesmo tempo, um milagre. Ele não podia forçá-la a se lembrar, mas também não podia fingir que nada estava acontecendo. Ela precisava saber, precisava entender e, acima de tudo, precisava sentir. O relógio marcava quase meia-noite quando Isabela voltou para o restaurante. Léo ainda estava lá, sentado à mesa onde costumava beber seu vinho. Ele levantou os olhos quando a viu entrar. Ela parou diante dele, respirando fundo. Eu quero saber mais. Léo se endireitou na cadeira, os olhos fixos nela. Sobre o quê? Ela engoliu em seco. Sobre mim. Sobre nós. Léo sentiu o peito apertar, mas assentiu. Venha comigo. O escritório estava escuro e silencioso quando Léo acendeu a luz. Ele caminhou até a gaveta da escrivaninha e pegou um pequeno álbum de fotos. Isabela ficou imóvel enquanto ele o entregava a ela. Ela olhou para a capa de couro envelhecido, sentindo um frio na espinha. E então, hesitante, abriu na primeira página. Seu coração parou. Ali, bem diante dela, estava uma foto sua. Ou melhor, da mulher que Léo dizia que ela era. Clara. Ela estava sorrindo, os olhos brilhando enquanto segurava a mão de Léo. Era o mesmo rosto, os mesmos traços, o mesmo olhar. Isabela levou uma mão à boca, sentindo as lágrimas brotarem em seus olhos. Era real, era verdade. Ela não era Isabela, ela era Clara. E finalmente começava a se lembrar. O mundo de Isabela parecia girar ao redor dela. Cada página do álbum que virava era como um golpe em sua mente, trazendo fragmentos de um passado que até então parecia inexistente. Ela via a si mesma, ou melhor, via Clara, em momentos felizes, ao lado de Léo, sorrindo, vivendo uma vida que ela não se lembrava de ter. Mas agora tudo estava voltando. Os gestos, as palavras, o amor. As lágrimas escorriam por seu rosto, silenciosas. Léo permaneceu quieto, observando-a, esperando. Ele sabia que aquele momento não era sobre ele. Era sobre ela. Sobre lembrar quem realmente era. Sobre escolher. A neve caía suavemente do lado de fora quando Isabela fechou o álbum com as mãos trêmulas. Ela ergueu o olhar para Léo. E nele encontrou tudo o que precisava saber. Ele não dizia nada, mas seus olhos estavam carregados de sentimentos, de esperança, de medo, de amor. Eu me lembro. Sua voz saiu num sussurro. Léo prendeu a respiração. Do quê? Ela piscou lentamente, absorvendo cada lembrança que sua mente finalmente permitia acessar. De nós. Léo fechou os olhos por um momento, permitindo que as palavras dela o atingissem em cheio. Ela se lembrava, não de tudo, mas o suficiente. E isso bastava. Os dois saíram do escritório em silêncio. O restaurante estava vazio agora, as luzes mais baixas, dando ao ambiente um ar quase etéreo. Isabela caminhou até o bar, passou os dedos pelo tampo de mármore e sorriu levemente. Eu costumava sentar aqui, ela murmurou. Léo se aproximou, ficando ao lado dela. Sim, você sempre pedia vinho tinto e reclamava que eu te servia taças muito cheias. Ela riu baixinho, sentindo o eco daquela lembrança. Porque você servia mesmo. O riso dele foi baixo, carregado de nostalgia. Ela virou-se para ele. Agora mais perto do que estiveram desde que essa verdade começou a emergir. Os olhos de Léo percorreram o rosto dela, como se quisesse memorizar cada detalhe. Eu nunca pensei que teria você de volta. Sua voz era quase um sussurro. Isabela mordeu o lábio, hesitante. Ela ainda estava lidando com tudo.
Ainda havia peças do quebra-cabeça que precisavam se encaixar, mas havia uma certeza dentro dela. Ela encontrou a mão de Léo e a segurou, sentindo o calor da pele dele contra a sua. Eu também nunca pensei que voltaria. Ele apertou levemente os dedos dela. Você quer recomeçar? A pergunta pairou no ar entre eles. Ela respirou fundo e sorriu suavemente. Sim, mas não como Clara. Léo ergueu as sobrancelhas, confuso. Ah, o quê? Ela olhou para ele com determinação. Eu quero recomeçar, mas como Isabela. Léo a estudou por um momento. Então, sorriu, porque ele entendeu. O passado os trouxe até ali, mas o futuro começaria agora, juntos.